sejamos todos bem-vindos. Mais uma noite de estudo, de aprendizado. Nós pedimos aos nossos irmãos que coloquem o celular no modo silencioso, ou de preferência desliguem, né? Nós vamos fazer, como sempre fazemos, a nossa prece. Depois iremos fazer a leitura de um trecho do Evangelho, para que a gente possa ir preparando, dando continuidade à preparação do ambiente para o estudo do Evangelho da noite de hoje. Então, nesse instante, vamos todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, envolvidos pelas doces vibrações que inundam o nosso ambiente, rogar ao Mestre amado Jesus, a sua presença amiga e benfazeja, através dos trabalhadores do plano maior, que há muito preparam o nosso ambiente, que há muito derramam sobre todos nós as energias, os fluidos, o magnetismo necessário para irmos asserenando a nossa mente e nos deixando envolver pela paz interior, pelo equilíbrio, pela alegria de aqui estarmos. Por isso, Mestre, a nossa gratidão, te pedindo que inspire a nossa facilitadora da noite de hoje, que a sua fala possa sensibilizar os nossos corações e tocar a nossa mente, e que nós busquemos nas reflexões aqui aulidas direcionar os nossos passos rumo à nossa transformação interior, rumo ao equilíbrio, rumo à paz, rumo à alegria. Que a tua paz, Mestre querido, seja conosco hoje, agora, para todo sempre, que assim seja. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, uma rápida leitura do item 7, que vai nos falar sobre a utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito? Deus que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem contradita, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Então, com essa leitura, nós convidamos a nossa irmã Arlete para nos conduzir no tema de hoje, que é sobre o emprego providencial da fortuna e a parábola dos talentos. Obrigada. Queridos irmãos e irmãs, um abraço fraterno a todos. Estamos aqui nesta escola, somos colegas de sala, não todos
aqui como quem pode dar exemplo. Estou aqui como companheiro de vocês no mesmo livro, estudando, recordando os ensinamentos de Jesus. O capítulo 16, servir a Deus e a mamão. Todo mundo já ouviu essa passagem? Servir a Deus e a mamão? Deus e mamão. Mamão trata de matéria, tá? Deus e mamão. Então, ele começa assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a dois senhores, a Deus e mamão. Este capítulo fala de salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos e utilidade providencial da fortuna. Tá? Essa questão da crença de que o dinheiro é ruim, é crença, nós já sabemos que não é, né? E que o rico não entra no céu. Ele acabou de ler a questão da prova da riqueza, né? Que é mais difícil do que a prova da pobreza, porque nos leva ao egoísmo, ao excesso de conforto, e a gente esquece do próximo, né? Quem é rico tem, por isso tem essa dificuldade, por isso as pessoas acham. Mas tem a música do Frejá que fala que o dinheiro é bom e tem que saber quem é dono de quem, né? Então, se eu sei usar o dinheiro, eu vou fazer muito bem para o progresso da minha comunidade, da minha família, da minha comunidade, da minha cidade, do meu país e do meu planeta, se eu sei, certo? Então, nós vamos estudar sobre isso. Vamos nos ater principalmente à parábola dos talentos e à utilidade providencial da fortuna. Esse assunto aqui daria um seminário para muitos dias, porque tudo que Jesus falou é muito amplo. O que são talentos, né? Então vamos ver aqui a parábola dos talentos, porque esse estudo de hoje, eu queria lembrar vocês. O estudo de quarta-feira do Evangelho é Evangelho parágrafo por parágrafo. A intenção dessa reunião, ela já foi assim, em roda. É vocês estarem mais próximos e perguntar, e falar. Então, quando quiserem falar, levanta a mão, se eu enxergar, eu vou, né, dar atenção. Se eu souber responder, respondo, senão eu peço aos universitários para responderem, né? Então, assim, vamos fazer um estudo mais próximo, mais caloroso. Se vocês têm dúvidas, se já ouviram essa passagem na igreja de vocês, o que são talentos, o que Jesus queria dizer com isso, tá bom? Nós temos pouco tempo, tá? Então vai ser assim, meio rápido. Porque qual é a história dos talentos, da parábola dos talentos? Existia um senhor latifundiário, o senhor da vinha, que nós podemos pensar como Deus. Jesus usou parábolas para que elas não fossem mexidas, tá? Se Jesus tivesse falado de outra forma, a igreja tinha mudado, mas era uma historinha de acordo com o contexto, aquelas pessoas que estavam ali. E ele estava falando das condições para nós herdarmos a vida eterna, para nós chegarmos no reino de Deus, para nós sermos felizes. Esse está no sermão profético, e é exatamente isso que ele dizia. Ele falava das parábolas das virgens, parábola do dracma perdido, das candeias, e essa parábola dos talentos. É nos preparando, o que nós podemos fazer de melhor para herdarmos, para alcançarmos o reino dos céus. Que está onde o reino dos céus? Nos nossos corações, tá? Então, cuidai primeiro das coisas do Espírito e tudo lhe será dado por acréscimo. Então, o senhor da vinha ia fazer uma viagem e chamou alguns dos seus servos e distribuiu bens para que eles trabalhassem, né, fizessem multiplicar, ou fizessem o que pudessem com aquele dinheiro.
A um ele deu 5 denários, que tem Alexandre, que é espanhol, queria saber que talento tem a ver com dinheiro, né? E a palavra talento, no grego, é alguma coisa que se mede, valores, são valores. E chegamos que talento e denário são a mesma coisa, não é, professor Jorge? Então, talento, dinheiro, mas a palavra talento, com o cristianismo, ganhou tudo isso que nós entendemos como talento. Talento são muitas coisas, são muitos recursos. São tantos recursos que vocês vão dizer, meu Deus, a dor é um talento? Até a dor é um talento. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre esses talentos. Aí ele distribuiu 5 para um, 2 para outro e 1 para um outro, de acordo com as habilidades daquelas pessoas, né? Olha, se eu acho que ele vai dar conta de um, eu não vou botar muita responsabilidade nele. Isso se trata de responsabilidade. A lição também ele queria falar de responsabilidade. Ele passou muito tempo fora e quando ele voltou, teve a prestação de conta entre aqueles trabalhadores e o senhor da vinha. O que tinha recebido 5 foi prestar conta, devolveu 10, está aqui, senhor, eu peguei os 5, multipliquei, produzi. Não diz com o quê, mas ele pode ter feito 1000 coisas. O que recebeu 2 também dobrou. E o que recebeu 1 disse, senhor, como eu sei que o senhor é bravo, eu sei que o senhor colhe de onde não plantou, eu sei que o senhor é severo, eu enterrei. Eu enterrei por medo. Medo, uma palavra importante que nós vamos estudar hoje também. O que é medo? Medo é o oposto do amor. Medo é falta de confiança, tá? Medo é isso. Se vocês têm algum sentimento de medo dentro aqui, já vamos trabalhar isso, tá? Medo é falta de confiança em Deus e, consequentemente, em nós mesmos. Como ele não confiava nele mesmo, ele enterrou, porque era prática naquela época, não tinham bancos, né? Enterrar as pratas. Então ele enterrou. E o Senhor parabenizou ao primeiro, ao segundo, né? Servo bom e fiel. Com isso, vocês valorizaram o pouco, eu vou lhe dar muito mais, né? E venha participar das festas conosco. Primeiro, segundo, terceiro, ele disse assim, esse servo infiel, né? Esse servo preguiçoso, toma dele ainda esse pouco, porque ele não fez nada, né? Ficou só na preguiça e tomou isso. E ainda esse pouco que ele tinha, lhe será tirado. Essa passagem do Evangelho me intrigou por algum tempo, quando eu era mais jovem. E, aliás, eu quero dizer a vocês que cada vez que a gente estuda uma lição dessa, a gente aprende coisas novas. Toda vez. Então, quando eu falo para vocês que eu não sou palestrante, eu não sou melhor do que ninguém, sou uma colega de fundamental com vocês. Então, a gente aprendeu muito hoje com esse estudo. Aí, veio a história da prestação de contas, né? Com os 3 homens. Mas vamos lá. Acho que eu perdi aqui. Tirai-lhe, disso que eu queria falar. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque o que tem 10 sabe multiplicar, né? Porque a todo o que tem, dá-se-lhe-á e terá em abundância. A todo o que tem, dá-se-lhe-á e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. Não parece que o Senhor era cruel? Dá essa impressão? Né? E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes quer dizer sofrimento. Quantos de nós temos choro e ranger de dentes aqui? Então, quando essa passagem, eu digo, poxa, parece que esse senhor era bravo, né? Cruel, ainda aquele que tem pouco, ainda esse pouco lhe será tirado? Que coisa! E quando eu atendi, eu sou dentista, há 45 anos.
Bom que se frisa. Quando eu era dentista na saúde pública, às vezes a pessoa chegava e dizia, doutor, extrai logo, só esse pouquinho aqui, só está me dando trabalho. A maioria eram evangélicos. Aí eu falei, e ainda esse pouco lhe será tirado. Aí eu ia no evangélico com eles, porque valoriza pouco, né? Não agradece o que tem, não cuidou. E pensando nos talentos, vamos pensar o que são os talentos. A saúde do corpo, esse corpo físico é um talento. Quando eu penso nas 32 pérolas, que a gente nasce com elas em boca, 32 diamantes, que aos poucos, eu estou pegando a brasa para meu fogo, que aos poucos a gente vai destruindo, a gente vai vendo como a gente não sabe valorizar. Nós somos aquele homem que ganhou um talento só e ficou com medo, que não valorizou, que achou que o Senhor não era justo, né? Então vamos valorizar o que nós temos. Tudo são talentos. Esse corpo físico, essa oportunidade de aprendizagem, as dificuldades que se nos batem à porta, a família, tudo é talento. A dor é um talento. Então, de tudo, nós temos que fazer como os dois primeiros. Fazer valer. Dar sentido para isso. Esses dias eu estava lendo um livrinho do Viktor Frankl, que escreveu O Sentido da Vida, e o título do livro é Um Psicólogo no Campo de Concentração. Se a gente tiver um porquê, nós temos um como. Então, nós temos sempre que ter um sentido. O sentido maior da vida, nós sabemos qual é. É nos melhorar a cada dia, nos aproximarmos de Deus, não é isso? Esse é o maior. Mas a cada dia, nós temos um sentido. A cada hora, a cada minuto. Nós temos um sentido de por que fazer melhor, por que viver alegre, por que agradecer. Tá? Então, o que nós podemos ouvir sobre talento hoje? Me chegou uma lição. Sábado, domingo eu vinha viajando de carro, e quando a gente está dentro de carro não faz nada, dá uma certa... E me veio uma reflexão, dizia assim, meu Deus, e minha irmã estava do lado. Eu falei, se eu trabalhar todos os dias da minha vida, 24 horas por dia, eu não vou compensar o tempo que eu perdi nessa encarnação, só nessa. Aí ela disse muito sabiamente, mana, não preocupa não, porque tem a próxima, né? A gente deixa um pouco para a próxima. Para não ficar sofrendo também a culpa de não ter feito, porque se nós não fizemos no passado, é porque nós não tínhamos condições morais, condições intelectuais, condições de conhecimento mesmo. Então, porque éramos mais ignorantes, mais preguiçosos, porque a preguiça também é filha do egoísmo, tá? Vocês já pensaram nisso? Sobre a preguiça ser filha do egoísmo? Quando ela não é doença, né? Porque às vezes é doença também, a gente pode, às vezes, estar com anemia, às vezes está com depressão, outras coisas, mas aquela preguiça simplesmente de querer ficar deitado, querer ficar ali no bem bom, assistindo Netflix, ou só querer conforto, isso é o corpo, só quer conforto. Então, se o meu espírito, que é o chefe de tudo, não se esforçar para aproveitar bem, né, nós chegamos nesse ponto mesmo. Então, veja bem, o livro Jesus no Lar é um livro escrito por um espírito que esteve lá na época de Jesus. E vocês sabem, nós já falamos disso, e eu sempre cito Jesus no Lar, que tudo o que aconteceu até então está escrito, né? Os hindus chamam de registro akáshico. Está tudo escrito. Quando nós nos desprendemos do corpo físico, nós podemos ter acesso a essa sabedoria do universo. Isso nós ainda não conseguimos porque ainda estamos marchando lentamente, mas nós vamos conseguir, muitos conseguem com a meditação. E Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio, pelo Chico Xavier, escreveu como se ele estivesse vendo. Esse livro é de 1938. Jesus no Lar, é uma obra excelente para nós termos para o nosso Evangelho no Lar.
Ele estava na casa de Salomé, esposa de Zebedeu, e estavam assim com Jesus. E Salomé, achando que estava assim com Jesus, que eram amigas, pediu umas vantagens para os seus 2 filhos, João e Tiago. Jesus, você não pode dar um jeitinho assim, para a gente chegar mais rápido? A conversa era mais ou menos assim. E vejam o que Jesus falou. Ela pediu um talismã. Talismã, eu não sei bem explicar. Alguém quer definir talismã? É como se fosse um amuleto, uma coisa que eles conseguissem ganhar esse céu mais fácil. Jesus pousou na matrona, a dona Salomé, os olhos penetrantes e falou risonho. Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Nós estamos falando aqui de um talento do maior que eu achei, foi esse aqui. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Alguém quer esse talismã? Um talismã que nos dê acesso a tudo? Alguém quer? Oferece a descobertas dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Nós nem observamos a grandeza. Descortina o entendimento em que a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagem de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoada sementeira de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhas para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Quem quer esse talismã? Alguém tem ele? Alguém de vocês tem esse talismã? Ninguém responde. Eu falei que a reunião era assim, bem intimista. Alguém quer esse talismã? Hã? Não é? Alguém quer esse talismã? Que mais? Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. E ninguém aqui está querendo, está todo mundo dormindo, ninguém está querendo esse talismã? O Cristo então acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. Todo mundo tem ele. E aí, o que fizemos dele? É a hora que estamos atravessando. É a hora, é esse momento, é o agora. O nosso futuro é construído aqui agora. Esse negócio de destino, de pensar em destino. Porque eu nasci para fazer isso e aquilo. Quem faz o nosso destino somos nós. Tem coisa que nós já fizemos, já nos comprometemos no passado. Mas nós podemos mudar hoje. Qual é a frase que Chico Xavier nos passou? Todo mundo sabia ela de cor há poucos dias? Né? Que o que eu fiz para trás, eu posso não corrigir, mas eu posso começar um novo futuro, agora. Então, o nosso futuro está na nossa mão. E o momento maior, o presente maior,
é o tempo, é o minuto, é a hora, é o dia, é o mês, é o ano, é a encarnação. Esse é o presente maior, é o talismã maior que todo mundo tem. E quando eu me perguntei, naquele dia eu não estava pensando nesse estudo, mas eu digo, meu Deus, se eu trabalhar 24 horas todos os dias, até o dia de eu partir, que pode ser com 100 anos, eu tenho uma família longeva, e hoje, né, tem muitos recursos, eu não vou cobrir os dias, as horas perdidas. Quantas horas perdidas? Quando eu fico pensando em mim, com 18 anos, numa cadeira de faculdade, sem prestar atenção, sem valorizar. Hoje ainda, com 68, cadê? Às vezes eu me vejo sem aproveitar bem o tempo. Então, esse talismã é o tempo. O que estamos fazendo desse talento, que é propriedade de todos. Ele deu como deu para aqueles homens, 10, 5, 10, 20, 2, 0. Assim, para nós também. E é responsabilidade nossa fazer valorizar esse talento. Que talento grandioso. Tudo começa no minuto. A tua mudança, a nossa mudança, agora, para nos tornar mais disciplinados com relação aos nossos desejos, às vezes com relação à saúde, com relação à atividade física, à alimentação e tantas outras mudanças que queremos deliberar. É o tempo. E nosso tempo pode ser multiplicado de acordo com o uso que nós fizermos dele. Temos um grande exemplo, o nosso querido Chico Xavier, que nasceu com um corpo franzino, era doente, mal alimentado, trabalhou horas incansáveis não, ele morria de cansaço. Trabalhava como funcionário público, trabalhava no centro, psicografava, depois passava, ia datilografar tudo até quase de manhã, o homem quase não dormia. E viveu quase 100 anos, com um corpo físico frágil, muito mais frágil do que qualquer um de nós, fraquinho, pulmão ruim, mal enxergava. Então, assim, esse tempo pode ser multiplicado de acordo com as minhas deliberações, a minha vontade, minha determinação. Então, é a hora que estamos atravessando. Quanto estamos valorizando essa hora? Saímos de casa, viemos aqui no Centro Espírita, não só para receber o passe, mas principalmente para recordar esses ensinamentos de Jesus. Porque o uso responsável do tempo que nos resta é o que vai fazer o nosso futuro. O que eu quero para o meu futuro? Sombra e água fresca? Nada vem de graça. Os talentos que às vezes nós observamos, por que as riquezas vieram de forma... O próximo capítulo da semana que vem é a desigualdade das riquezas, nós não vamos entrar nele. É muito bom o estudo. Por que as pessoas têm condições materiais diferentes, né? Mas tudo que nós passamos hoje é uma conquista. É às vezes o que nós precisamos passar para aprender, às vezes com relação... Eu mesmo, desde que eu falo desse assunto aqui, tem 30 anos, eu não sei lidar com o dinheiro. Não aprendi, não tenho educação financeira. E eu tenho que trabalhar todo dia para o todo dia. Eu, Arlete, não tenho reservas. Né? Mas, graças a Deus, o talento de trabalhar, a vontade, a saúde, isso eu agradeço todos os dias. Enquanto que tem pessoas que tudo que pega vira ouro, né? Tudo que pega, multiplica, sabe administrar e tudo. Então, são lições que nós precisamos aprender. A lição da pobreza e a lição da riqueza, a prova da pobreza e da riqueza, são duas provas muito difíceis. A da riqueza, se o dinheiro for o dono da pessoa, ele mete o pé pelas mãos, se torna egoísta, não quer nem pensar. Enquanto que uma pessoa que tem dinheiro e aplica no benefício da comunidade, da ciência, da educação, da saúde, ele está ali multiplicando os talentos. Né? Então, assim,
O dinheiro é bom, se a pessoa fizer bom uso, né? Agora, se eu quero dinheiro só para o bel prazer, para tomar o vinho mais caro, para ter o carro mais caro, para ter um conforto excessivo, passear e esquecer tudo, porque a gente acaba mesmo esquecendo. Quando está muito bom, bem confortável, que não escutamos essa história de Jesus, a gente vive anestesiado. E está tudo bem viver anestesiado. Quando eu chegar lá do outro lado, né, que eu vou, todo mundo vai, se eu já tiver consciência, nós vamos tomar frente a frente do que fizemos dos nossos talentos, especialmente desse talento tempo. Pode ser que a minha consciência já pese, a minha já pesa, mas toda a maioria das pessoas não. Eu sou concursado, ganho ali meus dinheiro suficiente para tudo e está tudo bem. E não estou nem aí para nada além do meu corpo. Então, enterrar os talentos é jogar os talentos nas coisas materiais. Literalmente, o enterrar é cuidar das coisas só da terra. Tá? Enquanto nós sabemos que nós somos espíritos encarnados. E que tudo vai embora. Na guerra, falamos de guerra ainda há pouco, morre, vai embora, continua vivo. Né? Mas a matéria fica tudo. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E, diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Não só para ilustrar, porque eu achei que realmente o tempo é o talento mais importante que nós recebemos. Porque dele nós podemos fazer tudo. Aproveitar a convivência familiar, as pessoas difíceis para nós são talento. As dificuldades que nós passamos são talento de aprendizagem, para aprendermos, evoluir. Tudo é talento. Tudo é talento. Com relação à riqueza, vocês ainda concordam que a riqueza é instrumento de perdição do homem? Se a riqueza somente males houvesse de produzir, vocês acham que Deus teria colocado ela na terra? Esse Deus bondoso e justo, perfeito? Compete ao homem fazê-la produzir bem. Mas por que a riqueza, como ressaltou Jesus várias vezes, dificulta a salvação do homem? Você já sabe responder? Alguém quer responder? Por que a riqueza dificulta a salvação do homem? Porque a pessoa se apega na riqueza, se avareza. Quando Cristo falou aos discípulos sobre a questão do rico, né, e obedecer os mandamentos dos votos, ele não estava falando propriamente dos ricos, ele estava falando sobre aquele rico que era avarento. Ele disse que era por isso que era mais fácil passar um caminho no fundo da rua, que era a entrada de Israel, Jerusalém. E não uma pessoa que, por exemplo, foi uma costela, tem muitos aí que fazem muito bem. Então, aquele rapaz que Jesus falou, que queria seguir, o que é que eu faço para herdar a vida eterna, a grande professora Amélia Rodrigues nos conta no livro Primícias do Reino, que ele ficou muito triste por não poder seguir Jesus. Mas ele tinha, porque às vezes a gente julga só que é avarento, sabe? E não é. Às vezes ele tinha um compromisso tão sério, ele tinha uma corrida de bigas no outro dia, os cavalos mais caros, igual eu lembrei na época que eu li isso, do Ayrton Senna. O Ayrton Senna é tão bom, né? Mas aquele dia ele ainda tinha um compromisso, aquele 1º de maio lá e tal. Então, naquele dia, ela conta uma história bem bonita. Aquele moço na corrida de bigas, ele morreu.
entendeu? Essas histórias a gente tem via mediúnica, entendeu? A riqueza, esse talento que nós temos do Espiritismo é uma coisa fantástica. Além do tempo, o tempo mais o Espiritismo, gente, dá uma multiplicada aí, que é uma coisa linda, né, Laís? O tempo com o conhecimento que o Espiritismo nos traz é uma coisa fantástica. Então, aquele jovem que já era um homem bom, que já fazia todos, já cumpria aqueles mandamentos todos, naquele dia, ele não podia seguir Jesus. Ele tinha aquele compromisso. No livro Médico de Almas também, que é da vida de Lucas, tem essa passagem com ele, muito bonita. Então, vamos lá. Sendo o oposto da riqueza, pode-se concluir que a miséria é prova fácil que conduz à salvação? Já que ela é o antagonista da riqueza? Vocês acham que a pobreza é fácil? Não é, porque ela traz revolta, ela traz inveja, ela traz um monte de coisa aí. Aqui eles põem o termo miséria, na verdade, não é só pobreza, né? A miséria é prova difícil, porque dá ensejo à inveja, à revolta, dificultando a prática da caridade, que conduz o homem a Deus. Mas a riqueza, segundo esse autor aqui, é sem dúvida a prova mais dura. Eu não sei qual é a mais difícil. Aquele que já experimentou as privações materiais acarretadas pela miséria, fará melhor uso da riqueza caso venha possuí-la? Nem sempre. A riqueza, pelas facilidades que oferece, produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição e faz-se insensível, egoísta e vão. Também não passei por essa. Nunca fui pobre para virar rica e nem rica para virar pobre, então não sei bem contar. Eu sei que do jeito que está, tá bom, eu estou aprendendo muita coisa. E aí vem a gratidão, porque quando a gente agradece os talentos que a gente tem, a gratidão abre portas para quê? Para a multiplicação. Ainda aquele que foi ingrato, ainda esse pouco lhe será tirado. Os outros não, os outros que multiplicam, que valorizam, acham que está bom, estou rica, vai embora. Se, como vimos antes, a riqueza não é um mal, a quem podemos atribuir as funestas consequências que produz a riqueza? Já sabemos, né? Ao dono da riqueza, ao espírito que está administrando aquela riqueza que administrou mal. Qual é esse capítulo dá para a gente ir lá no Livro dos Espíritos, questão 808 para frente. Tem tanta coisa boa para a gente estudar sobre isso aqui, mas é estudo que a gente faz nas terças-feiras, tá bom? O estudo de hoje é uma coisa assim mais para aliviar. Por que que toda vez, às vezes nas entrevistas, a pessoa diz, não tem jeito, todo o dinheiro que eu pego acaba. Eu estou juntando aqui, a coisa acaba. O que é isso? Eles querem que a gente faça um talismã, né? Que cure. A gente tem que entender que tem pessoas que têm habilidade, que gosta de trabalhar, que acorda de madrugada, que vai até a frente, economiza e administra, bota a coisa no lugar certo. Agora, aquele que mete vai pelas mãos, não paga imposto quando vê tá um monte de imposto atrasado, usa o cartão de crédito sem ter lastro, aí vai sofrer, porque sofre. Então, ainda um pouco lhe será tirado, porque vem a tristeza porque eu estou devendo. Vem a tristeza porque o nome está no Serasa. Então, Jesus, ele ensinou de todas as formas a gente. Qual a função da riqueza em nosso planeta? Oferecer ao homem os recursos necessários ao progresso material e à satisfação das necessidades dos seus habitantes. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta, desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta e alimentar essa população que cresce incessantemente. Então, nós temos um compromisso grande com esse planeta, que nós vemos ao longo dos anos malbaratando, cuidando mal, os rios poluídos, a desmatamento e tantas outras coisas, né? Toda essa desordem atmosférica que a gente causa.
Então, nós temos obrigação de aproveitar o tempo estudando, aprendendo, cuidando, plantando, né? Sempre hora de recomeçarmos esse replantio. Na tarefa de promover o progresso material da Terra, não basta ao homem o auxílio da ciência? Sem dúvida, a ciência é de grande importância, pois estimulando o estudo e a pesquisa, desenvolve a inteligência, fazendo-o descobrir meios fáceis, rápidos e seguros de superar obstáculos e realizar tarefas, mas é a riqueza que permite sua execução. Então, nós precisamos de multiplicar essas riquezas, tá? E usar no lugar certo. Porque nós não precisamos de muito. O Kardec nos fala que o homem mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, quando a gente pensa do que é mesmo que eu preciso de um carro extra potente só para eu me locomover? Não, se possível, eu preciso de um carro novo, simples, para não estar me deixando no prego, né, os pneus, se eu puder. Se eu puder pagar um plano de saúde, é muito bom, mas não preciso de tantas coisas, nós não precisamos, porque isso nos prende, isso nos deixa aprisionados. De que modo os esforços do homem em melhorar o planeta podem auxiliar seu progresso espiritual? A busca do progresso desenvolve no homem a inteligência que, num primeiro momento, ele concentra na satisfação das necessidades materiais. É básico essa coisa da necessidade material. E mais tarde o ajudará na compreensão das grandes verdades espirituais. Então, nosso estudo está chegando ao fim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou algum acréscimo? Qualquer tempo com o Cristo colherá ao cêntuplo. Então, vamos aproveitar o nosso tempo, se não estiver fazendo nada, numa boa leitura, numa atenção a alguém que precise de ser ouvido, uma visita. Às vezes, não é só com dinheiro que a gente ajuda, né? Sim, Naes. Só lembrando que nas comunicações de colegas nossos aqui da casa, que já desencarnaram, as reuniões públicas, quando eles se manifestam, uma das primeiras coisas que eles dizem é o mau aproveitamento do tempo. Colegas que estavam aqui desde as 18 horas, que ficavam até as 10 da noite, que trabalhavam no sábado, a primeira chegava no posto de saúde, no posto de assistência, era o último a sair, mas a reclamação é sempre essa. Eu aproveitei mal o meu tempo. Deveria ter trabalhado mais, ouvido a música, amado mais, feito mais. Eu estou sofrendo, já estou sofrendo por isso, viu? Eu era uma menina muito preguiçosa. Hoje, eu ainda não trabalho assim para o bem, mas eu acordo 5 horas e passo roupa, entendeu? Eu faço um monte de coisa que eu não fazia antes. Eu tinha um medo de uma pia. Com 10 anos, a moça que morou comigo, desde que eu nasci, casou e foi embora. Eu entrei num choro, mas não era porque ela ia embora. É porque eu ia lavar prato o resto da vida. Então, esse foi um sofrimento horrível. E assim, fui preguiçosa, ainda sou, mas eu já estou bem mais esperta. Sim. Agora, por a vida boa, os nossos casos, tem uma coisa. Todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o Deus. Olha aí que lindo. Todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Então, hoje, depois desse estudo, o maior talento, para mim, é o tempo, realmente. Laércio acabou de confirmar, os amigos nossos, que também eram mais ou menos da minha faixa de idade, que foram já com esse sofrimento. Eu sei que os mais jovens ainda não têm essa maturidade para pensar de quanto vale esse tempo, mas ele realmente é o maior talento. Agora só faltam 2 minutinhos para a gente acabar e eu vou ler aqui do Fonte Viva. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25, 25. Na parábola dos talentos,
o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se felicita. O medo, nesses tempos eu tenho escutado que o medo é o oposto do amor. Quando você ama, não tem medo. Eu não sei porque o amor nosso ainda é tão pequeno, né? Eu não sou uma pessoa que tem medo também, não, mas eu não sei se é por amor ainda, não. Mas o medo é o oposto do amor. Mas o medo é falta de confiança. Olha, se eu tenho um Criador do tipo que nós temos, e Ele está em mim também, em cada partícula do meu ser, por que ter medo? Medo de quê? Por que vocês têm medo? Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo de incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Esse é aquele que enterrou o talento. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, mais uma vez, destino, quem constrói somos nós, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Faz disso o sentido da tua vida. Faz disso o teu talento maior. Por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço do bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. O medo não foi aceito. O Senhor não aceitou. E o Senhor, na parábola, é Deus. Não tem essa história de medo. Vai com medo mesmo. É assim, tá? Então, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. É para ser um estudo bem próximo, ninguém falou nada. Alguém tem dúvida agora sobre talento? Hã? Alexandre, acho que eu não entendi o que você falou. Meu espanhol é bem fraco. Qual é? Quem traduz para mim? Que talento grandioso. Esse é o maior dos talentos, né? Além do tempo, o amor e o espiritismo, né? Então vamos somar os talentos. Alexandre, você vai ficando por aí que a gente vai aprendendo o seu idioma, tá? Aos poucos nós vamos nos comunicando melhor. Gente, obrigado pela atenção. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Foi muito bom estar com vocês e estudar essa lição de hoje. Meus irmãos, depois dessa viagem, do aprendizado, do Evangelho nesta noite, vamos elevar nosso pensamento a Deus, em oração, dizendo assim: Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus,
amados irmãos que nos acompanham, é de joelhos em espírito que agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos ouvindo teus ensinamentos. Pedimos, Senhor Jesus, a vossa intervenção para que esses ensinamentos sejam para todos nós os talentos que ainda precisamos em nossa evolução. Mestre Jesus, aproveitamos também esse momento feliz, esse momento de paz, para rogar também por nossos irmãos, trabalhadores desta casa, divulgadores da doutrina dos espíritos, encarnados, desencarnados, que continuem atentos, felizes, desenvolvendo seus talentos e trazendo para esta casa os melhores ensinamentos, segundo os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor Jesus. Nos acompanhe durante toda essa semana, nos acompanhe em nossas atividades e dai-nos sempre a vossa companhia. E na certeza do teu amor, nós pedimos permissão para dar por interrompido os trabalhos desta noite, rogando que permaneça conosco agora e sempre, e que assim seja.